Graça e paz a todos. Irmãos, estamos com um novo projeto de, pelo menos uma vez na semana agora, estar fazendo um vídeo fazendo um estudo, porque tenho notado nesse período, irmãos, as pessoas têm procurado, têm falado que elas leem a Bíblia e não conseguem entender muitas coisas que ali falam, que se passam, não conseguem entender a ordem das coisas. Então, nós cremos que o Senhor derrama dons sobre a igreja e o Senhor tem nos inspirado a estar falando a Tua palavra, estar ensinando a Tua palavra de uma forma humilde e simples, porque foi dessa forma que o Senhor me chamou. Então, vou estar compartilhando com os irmãos a partir de hoje o estudo que vai de Gênesis a Apocalipse. Não sabemos quando vamos terminar, mas tenho certeza que dia a dia, diariamente, nós vamos estar sendo edificados pela palavra do Senhor e vamos estar aprendendo cada dia mais. Então, irmãos, falando um pouco de Gênesis, da sua introdução, Gênesis nós vamos ver que é o princípio de tudo. Logo no versículo 1 fala que no princípio Deus criou os céus e a terra era sem forma e vazia, e trevas cobriam a face do abismo. O Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Então, irmãos, a primeira coisa que fica claro para nós é que Deus é uma pessoa, um ser que ele não tornou a existir, não veio a existir. O nosso Deus, a qual servimos, a qual buscamos na palavra dele, na Bíblia, nós cremos que Deus, ele não existiu, ele veio a existir, ele sempre existiu. Então, antes da fundação da terra, ele já existia, jogando por terra aqui a teoria então da evolução. O primeiro versículo da Bíblia vai jogar completamente por terra essa teoria da evolução. Nós vamos crer e nós vamos entender que foi Deus que criou todas as coisas, a terra, as águas, a escuridão, a luz, os seres viventes, as vegetações, as árvores frutíferas. Deus que criou todas essas coisas. Antes mesmo da terra existir, dos animais existirem, ele já é. Então, nesse primeiro versículo nós aprendemos então isso, que Deus sempre existiu. E a pergunta que fica agora é que, e nós, seres humanos, como que nós tornamos ser algo, como que recebemos a vida, o sopro de vida? Vamos ler no versículo 26 do primeiro capítulo, que diz: Então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais da terra e sobre todos os pequenos animais que se movam rente ao chão. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Aleluia. Então aqui nós vamos ver também que Deus, ele cria o homem e a mulher para quê? Para que eles viessem a se relacionar com Deus, e que viesse também, mais na frente nós vamos ver, o próprio Deus constituindo a família. Foi o próprio Deus que fez o primeiro casamento, criando o homem e a mulher,
e os casando e dando ordem para que multiplicasse. Então, nós entendemos aqui também que no princípio, desde o princípio, a vontade de Deus era que a família fosse constituída, que fique bem claro isso, sem tentar ferir ninguém, sem tentar trazer uma ideologia para ninguém. É apenas uma explicação que a Bíblia fala, que Deus, a família constituída por Deus sempre foi homem, mulher, filhos e filhas. O que tem se acrescentado dentro disto é apenas fruto do pecado do homem, fruto da contaminação do homem. O homem, por ser corrompido, por não ter sua vida lavada e remida pelo sangue do Cordeiro, o homem traz coisas que abominam os olhos de Deus, que traz separação, divisão entre ele e Deus. E uma coisa que fica bastante explícita nesse texto é que a forma que, quando Deus vai criar o homem, ele fala que nós façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Ou seja, o que eu entendo e aprendo aqui é que Deus, além de ser um ser único, ele não estava sozinho. Nós cremos que Jesus Cristo e o Espírito Santo, sendo o próprio Deus, eles já existiam. Nós costumamos a dizer que Deus é um ser que se relaciona, que desde o princípio, antes do homem existir, antes dos animais existirem, antes da vegetação existir, antes dos mares existir, antes da luz, antes das trevas, Deus é um ser que sempre se relacionou com Ele mesmo, trazendo esse aprendizado para nossas vidas. Então, que nós venhamos aprender de igual modo com Deus, a nos relacionar uns com os outros, e que fica claro para nós que o Espírito Santo e que Jesus, eles são o próprio Deus que sempre existiu também antes da fundação do mundo. E uma outra coisa, desculpa, irmão, estar olhando aqui para o tempo de vez em quando, é porque o vídeo não pode passar de 10 minutos, porque senão fica pesado para as pessoas e as pessoas não assistem. Então, outra coisa que eu observo no capítulo 1, para poder encerrar, para poder fechar, é que Deus fala que Ele criou o homem à sua imagem e à sua semelhança. Mas como assim? Deus é como nós somos parecidos com Deus. Nós sabemos, por causa do fruto do pecado, a imagem que era próxima de Deus se afastou, se diminuiu bastante, fruto do pecado. Mas sabemos que na volta de Cristo teremos o corpo glorificado e vamos nos parecer com Ele. Mas quando o texto fala aqui que Deus nos criou a sua imagem, a sua semelhança, Deus está falando para nós que os atributos comunicáveis de Deus, nós também podemos ser. Então, o que é para nós atributos comunicáveis de Deus que se apresenta aqui? O amor. Nós podemos amar assim como Deus amou o mundo, de tal maneira. A bondade, Deus é bom e nós também podemos ser bons. Deus é misericordioso e nós também podemos ser misericordiosos. Então, essa é a imagem e semelhança que nós temos de Deus. Nós podemos ser e vamos ser futuramente, em nome de Jesus, parecidos com Ele, semelhantes a Cristo, co-herdeiros de Cristo. Então, irmãos, esse pequeno estudo, capítulo 1 para nós, encerramos assim que nós somos imagem e semelhança de Deus. Muitas características que Deus tem, nós podemos ser, uma vez que nos tornamos dele, nós podemos alcançar
a sua misericórdia, a sua graça e os seus atributos comunicáveis. Amém? Um forte abraço, fica na paz. No próximo vídeo estaremos falando de Gênesis capítulo 2. Tchau, tchau.